Olá, continuando com esse nosso desejo muito grande e uma capacidade bem menor do que o desejo de divulgar a nossa doutrina, nós vamos comentar um pouco aqui hoje sobre a base, a necessidade da gente ter uma certeza, uma confiança de qual é a regra, como é que as coisas funcionam para a gente dar os nossos passos. Então, Allan Kardec, na primeira obra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, ele faz a sua primeira pergunta aos espíritos. Se vocês se lembram, a primeira vez que eu falei aqui, eu falei que no Evangelho tinha um prefácio ditado pelo Espírito da Verdade, em que ele fala que os Espíritos do Senhor vêm espalhar a luz, dissipar as trevas, restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Então, Allan Kardec, buscando ou tendo contato com esses espíritos do Senhor, espíritos de muita virtude, de muita qualidade, de muita bondade, de muita experiência, experimentaram, viram, descobriram qual é o melhor caminho e vieram aí junto de Jesus nos trazer esses conhecimentos, essa experiência, para nós escolhermos nossos caminhos, evitar tantos sofrimentos, tantos enganos. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec faz a esses espíritos é: o que é Deus? E a resposta é muito curta, muito pequena, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa foi a resposta que o Espírito deu a Allan Kardec. Lá no Evangelho, alguém lá querendo acertar, querendo ter paz, querendo ser feliz, pergunta a Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento, o principal, o que a gente não pode esquecer, ou não pode deixar em nenhum momento de cumprir? E Jesus fala: é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu sempre fui assim muito indeciso, não sou um crente assim muito fácil, questiono muito, fico muito em dúvida. Então, quando veio essa frase que eu falo lá no centro para as pessoas, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando eu coloco ela na minha vida, nos meus amores, eu falo: poxa, mas eu tenho ali a minha família, tanto valor ali aquela família, as pessoas que me cercam, eu tenho grandes amigos que eu gosto demais. Então, será que realmente eu amo Deus sobre todas as coisas? E aí é necessário a gente pensar. Não posso falar: eu vou aí amar do meu jeito, Não, a gente tem que questionar, ficar em dúvida, duvidar, e sair perguntando, sair pensando, observando. Então a gente começa a entender por que essa necessidade de se amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós não tivermos amor a Deus, a gente pode fazer algumas coisas boas. Lá no Evangelho também diz assim: a fé é fundamental para se ter a caridade. Você não pratica a caridade sem fé. Aí eu falei: não, isso não é verdade, porque eu tenho amigos que são muito bondosos, fazem caridade direto, ajudam, mas esses amigos têm também defeitos. Esses amigos, eles ajudam a quem está precisando e ajudam a quem está em dificuldades, mas tem momentos, por exemplo, que acontece com todos nós, no caso de ingratidão, ajuda uma pessoa uma vez, aí a pessoa não age como a gente queria. Ajuda essa mesma pessoa uma segunda vez. Ajuda uma outra pessoa mais uma vez. E vai recebendo ingratidão, não tem o reconhecimento que a gente acha que deveria ter as nossas caridades. E acaba que nós vamos diminuindo esse ímpeto, essa vontade de praticar a caridade. E é exatamente por isso que se tem que ter uma fé em Deus. Por isso que, para a gente começar a fazer a caridade e enfrentar as ingratidões, nós necessitamos de Deus. Porque Ele nos inspira, Jesus é a nossa inspiração, e nos ensinou que
nós fazemos a caridade porque somos bons, não é porque nós queremos uma recompensa, não porque o outro ali tem que reconhecer o nosso valor, o esforço que nós estamos fazendo, não, nós temos que fazer a caridade porque nós temos isso em nós. Você veja que Jesus sofreu uma porção de coisas e nenhuma ele reagiu com violência, com palavras agressivas, sempre exemplificando o bem, a compreensão, o perdão, porque ele só tinha isso dentro dele. E então, nós tendo em nós essa base, esse amor por Deus, essa certeza de Deus, nós vamos nos esforçar, embora não tenhamos ainda o amor ao nosso próximo, a gente vai se esforçar por fazer o bem. E não importa a forma que ele reage. Já viramos as costas e vamos seguindo a nossa vida, porque nós estamos com vontade de sermos bons, nós estamos com vontade de ser igual aos outros. Tem uma das páginas lá de Emmanuel, em que ele fala, sigam o Cristo, não sigam os cristãos. Por quê? Porque os cristãos foram adaptando os ensinamentos de Jesus. Por isso a frase lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Jesus não veio aqui para nos ensinar gestuais, nos ensinar comportamentos. Ele veio nos ensinar a forma, o sentimento. Ele nos inspira a nós carregarmos em nós o bem. Então é isso que a gente precisa compreender, uma luta imensa para vencermos os nossos defeitos, reconhecer esses defeitos, reconhecer que somos vaidosos, que somos egoístas, que estamos sempre errando e procurar acertar, mesmo sem ter ainda dentro de nós essa grandeza da humildade, do amor ao próximo, a gente já vai praticando, independente da consequência que vamos vendo acontecendo, porque a gente já sabe que lá na frente, em algum momento, isso será recompensado. Mas quando a gente faz a nossa prece, do nosso Pai Nosso, que todo mundo conhece, tem uma frase lá que diz, venha a nós o vosso reino. Quando nós falamos essa frase, venha a nós o vosso reino, eu já ouvi continuações, né? Um reino de paz, de luz, de bondade. Nós estamos preparados para viver nesse reino de paz, de luz, de bondade. Nós sabemos nos sacrificar em benefício do outro. Nós sabemos colocar as necessidades do outro antes das nossas necessidades. Porque para viver entre eles, esses espíritos que já alcançaram esse reino de Deus, eles estão constantemente olhando para o próximo e vendo o que o próximo precisa. Eles não estão olhando para si, eles estão olhando para o próximo. Sempre ali a necessidade, o que o outro está precisando, o que eu posso fazer. E assim é que eles vão seguindo e vão crescendo cada vez mais. Nós estamos prontos para isso? Nós podemos viver, se o reino de Deus vier, a gente está pronto para viver dentro dele, dessa forma, olhando para os outros? Em nenhum momento nós vamos falar, poxa, mas vem cá, eu estou precisando, estou aqui no reino de Deus, eu tenho que ter paz. Não consigo ter paz, não consigo. Nós não estamos prontos. Nós já vivemos no reino de Deus. Isso aqui onde estamos, o planeta Terra, é reino de Deus, é claro. Então nós temos que reconhecer que nós estamos no reino de Deus e que a vontade dele, as leis que ele criou, precisam ser cumpridas uma vez que nós fazemos parte do reino dele. Nós somos também criações dele. Então a gente quer se rebelar, quer ter a nossa própria forma de viver as nossas vidas, não vai dar certo. Porque a lei já está pronta. Jesus veio aqui muito preocupado com isso. Como eu disse, ele não veio nos ensinar, rezem, pensem em Deus de manhã, depois vive o dia de qualquer jeito, vá na sua reunião da sua religião uma vez por semana, ore a Deus, doe cestas básicas, dê lá a sua contribuição e depois o resto da semana você está liberado. Não é isso, ele veio nos ensinar um comportamento, um sentimento que nós precisamos ter 24 horas por dia. Então nós estamos no reino de Deus junto das outras pessoas que são iguais a nós, que ainda não conseguem amar o seu próximo, colocar o próximo à frente de si próprio, que se chama, acho que isso é devotamento, é devotado ao outro. E a abnegação é esquecer de si para cuidar do outro. Então, é esses sentimentos que nós estamos aqui. E enquanto nós vamos nos enganando a quem está nos olhando, quem olha pensa que eu sou bonzinho, talvez por eu estar falando aqui, vocês acham, alguém pode pensar que eu sei seguir, que eu sei pensar, que eu sei sentir,
não sei, é tudo um esforço. Mas tem coisas, especialmente a respeito de Deus, que pelo pensamento, pela prestar bastante atenção, já estão dentro de mim. Por exemplo, eu observo o corpo humano, essa máquina, imagina, dá uma olhadinha para o que é essa máquina, um coração que pulsa 100 vezes por minuto, e bombando sangue para o nosso corpo, esses organismos, micro-organismos, todos que vivem em nós, que nos dão a vida, que fazem toda essa máquina funcionar. A máquina em si, material, o funcionamento, o olho piscando toda hora, lubrificando ali a vista, né? A audição, toda, você vê quando vai num oftalmologista, ele explicando lá do martelo, de toda aquela configuração de um ouvido para a audição funcionar, a nossa voz, o nosso olfato, tudo, o organismo inteiro, o dia inteiro trabalhando, uma máquina perfeita durante 80, 90, 100 anos. Vai ficando mais velha, ela vai apresentando dificuldades para alguns mais cedo, para outros não apresenta essa dificuldade hora nenhuma, mas a máquina se desgasta, mas é uma máquina perfeita, que funciona de uma forma assim, muito difícil da gente entender, admirável, né? A gente vê tudo isso funcionando, se nós vamos prestar atenção. O nosso corpo, o homem criou a garrafa PET, está numa dificuldade, como é que faz com isso, quantos anos, como é que desmancha, como é que faz isso ser reaproveitável. Deus criou o corpo, olha para essa máquina, imediatamente quando a vida acaba, quando não tem mais função esse corpo, esses organismos, esses bichinhos, essas bactérias que vivem dentro de nós, vermes, germes, saem ali a destruir tudo e consome. Imagina se não tem essa condição de decompor um corpo, a quantidade de esqueletos que não teriam no planeta desde que existe aí a civilização, todos os animais, tudo que nasceu, que morreu, como estaria isso? Né? Esses corpos, onde teriam sido colocados, quanto tempo levaria para degradar? Então, a inteligência suprema já deu uma forma, um jeito que imediatamente perdeu a vida, não tem mais função, começa a desmanchar, começa a degradar. Observa-se uma semente, você pega uma sementinha, vamos dizer, de goiaba, joga aquilo ali, planta aquilo ali no chão, sai daquela sementinha, transforma-se em uma árvore cheia de frutos, repletos de sementes, para que essa vida não acabe. Um pássaro vem, come um pedacinho ali da goiaba, vai lá longe, faz o cocô dele lá, as suas fezes, né? Já vem o adubo e a sementinha está ali, e lá longe vai nascer novamente uma árvore cheia de frutos, lotado de sementes. Todos os frutos têm sementes, nada foi feito para durar, para não reproduzir, né? Tudo de uma forma muito inteligente, muito sábia. Vejam aí o calor do sol esquenta as águas evaporam, sobem, ficam presas na atmosfera, se transformam em nuvens, e chove e espalha água e rega essas plantinhas que estão espalhadas aí por toda parte. Então, olha quanta inteligência, observa-se o universo, todos esses planetas girando, tudo equilibradinho, eles não vêm, não batem um no outro, milhares, milhões, bilhões de anos se passaram e eles estão aí girando, equilibrados, ali naquele ritmo diário. Os cientistas, com a sua pequenez, já descobrem quando que vai passar o cometa Halley, quando que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, porque é sempre muito regular, pode ser pensado, pode ser observado, né? Então, a máquina, o universo funciona de uma forma muito perfeita. A gente não pode imaginar que isso aí estava tudo escuro, apagado, estava lá no buraco negro, de repente, pum, explodiu, e aí foi criado o universo. Não é assim, e a gente vai falar mais disso, nós estamos chegando perto dos 15 minutos, é mais tempo do que eu pretendia falar, mas então a gente tem que observar tudo isso e assumir que existe uma inteligência acima de tudo, olhando e fazendo que tudo funcione, que tudo tem uma regra, e que não adianta a gente querer mudar essa regra. Então,
Vamos buscar muito por Deus, por compreender, por acreditar, porque nós precisamos disso, é a base de tudo. Muito obrigado.